espírito de perseverança agrada a Deus. Agrada. O diabo, ele fica louco para você desanimar. E ele usa pessoas que torcem contra você, que não vê a hora de você jogar toalha, de você desistir, e te perseguem, e têm inveja de você, e lutam contra você. Mas quando você é uma pessoa perseverante, você não para diante desses obstáculos. Você não para diante de perseguições, diante de invejas, diante de nada de ruim. A ansiedade é inimiga da perseverança. Perseverar é difícil. Você lembra da história de Isaac? Ele cavava um poço, os inimigos vinham e entulhavam o poço. Só que ele ia e cavava outro, eles entulhavam de novo. E ele cavava outro e achava água, e eles entulhavam de novo. E ele cavava outro, até que chegou um momento que os inimigos pensaram assim: ó, não dá mais para ir contra ele. Vamos se unir com ele, porque ele não desiste, ele é perseverante. Entulhava os poços, ele abria outros poços, e ele foi em frente. Eu não tenho dúvida que Deus quer que você persevere, e também não tenho dúvidas que o diabo quer que você pare. E tem pessoas que torcem para você parar. O que você vai fazer é problema seu. Teve um homem que ele estava pensando em suicídio, pensando em besteiras, e o filho dele ligou para ele e falou: pai, eu me espelho no Senhor, o Senhor é meu exemplo. E ele disse que essa palavra foi tão forte que ele tirou os pensamentos ruins da cabeça dele, porque ele viu que o filho se espelhava nele. Tem pessoas que se espelham em você. Seja forte. É difícil perseverar, é difícil. Tem gente que é muito ansiosa. Se ela estivesse lá na época das 13 voltas da muralha, ela ia dar volta assim: ó, cadê a rachadura? Não estou vendo nada. Já dei 10, cadê? Nenhumazinha, cadê a rachadura? Não vai fazer não, meu Deus. Você não precisa ver rachaduras. Você pode não estar vendo nada. Se você continuar perseverando, você vai ver as muralhas caírem. Se você continuar perseverando, um dia você vai ver uma coisa linda, que são os frutos da perseverança, que são os resultados na vida de quem persevera, de quem não desiste. Tem gente que não saiu da corrente, não saiu da igreja, mas já esmureceu. A oração dela hoje é fraca, a vinda dela dentro da igreja é fraca. Ela vem reclamando, ela vem se arrastando, ela vem dizendo que não vai vir mais. Ela já perdeu esse espírito que ela tinha de perseverar em Deus. Olhe o final dos homens que perseveraram em Deus. Deus não dá as coisas de mão beijadas para nós. Nós temos que perseverar. Mas se você perseverar, você vai viver o que Deus tem para você. Mas se você desistir, o diabo vai comemorar, e pessoas que torcem contra você também vão se alegrar. Não dê esse gostinho, nem o diabo, nem os que torcem contra você. Tem pessoas que se espelham em você. Espírito de perseverança. Não vou desistir, não vou me entregar. Jesus, o Senhor Jesus, quanto maior era a agonia, mas ele orava intensamente. Quanto maior sua luta, mais ore, mais confie, mais persevere, mais use a sua fé, que você vai colher os frutos disso. Ninguém pode impedir de quem persevera colher os frutos. Amém? Primeira coisa, o que é que eu falei? Esqueceu já? Tenha um espírito excelente. Segunda coisa, qual foi? Seja perseverante. Você vai colher os frutos. Também quando você começar a colher, vai arrebentar. Terceira e última coisa, coloca aí por favor. Fala alto. Olha para mim por favor, para você entender o que eu vou falar para você. A pior coisa que você pode fazer é você duvidar da palavra de Deus.
Eu disse que você tem que perseverar, lutar. Você não sabe como Deus vai mudar a sua vida, mas Deus tem poder para mudar de uma hora para outra. Ele tem poder para isso. Uma vez a situação em Israel estava pior do que a sua, eu te garanto. Sem conhecer a sua, eu posso dizer que estava pior. Por quê? Porque os ricos comiam cabeça de jumento. Quem não tinha condições comia esterco de pombo. As pessoas morriam de fome. E o profeta Eliseu disse: amanhã, a estas horas, a situação vai mudar. E o capitão do rei falou assim: nem se Deus abrir janela nos céus. E Eliseu falou: você vai ver, mas não vai comer. Você vai ver e você não vai comer. Preste atenção para você entender. Depois você lê isso na Bíblia. Aconteceu exatamente como ele falou. No outro dia, a coisa virou. E a multidão veio e atropelou ele. No capítulo, acho que é 7:17, 2 Reis 7:17. Lê aí. E puseram o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava. E o povo o quê? O atropelou e morreu. Como falara quem? O homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Olha para mim, por favor. Do jeito que o homem de Deus falou: você vai ver, mas você não vai comer. Porque você é incrédulo. Nunca duvide do que Deus promete. Às vezes Deus nos deixa em situações feias. Lembra quando ele levou Ezequiel a um vale de ossos secos? Você lembra dessa passagem? Horrível, a maior bagunça, os ossos secos, um cenário horrível. Mas Deus é Deus que muda cenários quando nós profetizamos, quando nós cremos, obedecemos a palavra dele. Fé é obediência. Quando você tem fé, você obedece o que Deus está mandando você fazer e dá certo. E Deus perguntou: esses ossos podem reviver? Ezequiel falou: tu sabes. Ele disse: profetiza. E ele foi profetizando, e os ossos foram se juntando, e dali se levantou um exército. Eram ossos secos, mas aquela bagunça Deus organizou. Eu já peguei testemunhos aqui de pessoas que disseram: bispo, minha vida está uma bagunça. E Deus foi ajeitando tudo. Ele foi tirando pessoas que eu não sabia como tirar da minha vida, Deus tirou. Deus foi trazendo pessoas que precisavam ser trazidas. Gente que chegou para mim e falou: bispo, Deus tirou pessoas da minha vida que na hora eu chorei, mas depois eu descobri o que essa pessoa fazia. Porque não tem nada em oculto que não seja revelado. Se você é uma pessoa de Deus, Deus te mostra. Pode aprontar com você um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas depois Deus mostra tudo a você. E quem perde não é você não, quem perde é ela. Na hora, por não saber de tudo, você até sente, mas é Deus arrumando a bagunça para ficar tudo direitinho. Está dando para você entender? De repente, os ossos começaram a se juntar. De repente começou a fazer barulho. De repente, aquilo que parecia que Deus não ia mexer mais, Deus mexeu. Deus mexeu. Tenha fé para profetizar no que está morto, seco na sua vida. Tenha fé. Tenha fé para não se influenciar com o que você sente, com o que você vê, com o que você ouve, com o cenário. Tenha fé para determinar vitória na sua vida, para profetizar na sua própria vida. Tenha fé. Está feia a situação. Deus está permitindo uma situação pesada, horrível. Tem um propósito aí. Tem um propósito. Daqui a pouco a coisa vai estar bonita. Daqui a pouco muda. Mas temos que ter fé. Não temos que ser incrédulos diante das dificuldades. Eu vou te mostrar uma coisa que eu acho importante para vocês. Abra em Tiago 5,17 para terminar. Tiago 5,17.